Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu abro para vocês novamente o meu cofre empoeirado de anos e anos e anos de desenho. Peguei minhas pastas aqui, separei umas coisinhas para falar com vocês um pouquinho a respeito de como foi para mim aprender a pintar usando lápis de cor. Antes de começar rapidinho, você que tem interesse em aprender a pintar melhor com lápis de cor, eu vou deixar um convite para você ir agora na descrição desse vídeo e acessar desenhoartistico.net, que é o meu curso que eu desenvolvi exclusivamente sobre essa parte de sombreado, pintura, e a gente também tem um módulo bônus inteirinho sobre técnicas de pintura secas e que vai ter uma aula completíssima para vocês de 1 hora falando como usar lápis de cor. E foi um curso desenvolvido aí com anos de prática que vocês vão ver aqui hoje comigo nesse vídeo. Então vamos lá? Eu comecei separando isso aqui, que é o desenho com lápis de cor mais antigo que eu tenho guardado. Apesar de não estar datado, eu acho que ele foi do final de 2007, o que faz com que seja uns 14 anos atrás ou alguma coisa assim. Sou de humanas. Me chama a atenção nesse desenho o fato de eu ter usado um lápis grafite, provavelmente um 6B ou um 8B, no lugar do preto. Isso deu uma aparência terrível para esse desenho, ele parece mega sujo. É claro que aqui nessa altura eu não tinha absolutamente noção nenhuma de nada de técnica e, como eu falei, é o desenho mais antigo que eu tenho aqui. Então eu tenho o meu próximo desenho que eu selecionei aqui, eu acho que ele vai ser de 2008 ou 2009. E quando eu comparo esses desenhos, a primeira coisa que eu percebo é que eu abandonei a história de usar grafite. Inclusive, dica pra vocês, não é muito legal vocês misturarem grafite com lápis de cor, porque ele acaba com essa impressão suja e estranha. Talvez possa ser que você consiga desenvolver uma técnica, mas eu acho mais fácil vocês trabalharem diretamente só com lápis de cor. E que eu comecei a fazer uns contornos com caneta nanquim mesmo, e eu acho que foi um grande avanço. Inclusive eu acho que é a mesma personagem nos dois desenhos. E aqui eu vejo também que eu basicamente não sabia ainda como aplicar lápis de cor. Eu acho que isso ainda tá muito jogado de qualquer jeito, muito rastro de lápis. E daí quando a gente vem aqui, provavelmente para 2010, eu já começo a trabalhar com um papel melhor. Olha só, eu já não tenho mais tanta mancha. Eu tenho um pouquinho de mancha só aqui, mas é dessa caneta Bic que eu usei, que também não é uma coisa muito boa. A caneta Nanquim, ela é bem melhor a resistir ao tempo do que caneta Bic. Então, se eu fosse passar uma dica aqui a partir desse desenho, eu diria para vocês valorizarem mais suas canetas Nanquim ao invés das canetas Bic. E eu acho que o principal avanço do desenho anterior para esse foi que eu aprendi a usar o lápis branco como blending. Então eu tenho uma cobertura muito melhor aqui, apesar de ainda ser muito manchado, você ainda percebe muitos rastros do lápis, né? Principalmente aqui em cima, mas já deu uma melhorada bem boa nessa questão. Só de eu começar a aplicar essa questão do lápis branco por cima para dar uma misturada nas cores. E daí eu chego nesse desenho aqui, que é de 2010, com toda certeza, que foi quando eu comecei a parar de usar contorno. É claro que eu não abandonei totalmente contorno, até hoje eu uso contorno o tempo todo, mas foi as minhas primeiras tentativas de começar a desenhar sem contorno. E aqui eu percebo, né, erros crassos na hora de tentar fazer isso, a questão do contraste não tá bem trabalhada para eu conseguir, né, diferenciar bem um elemento do outro. Isso é uma coisa que me demorou anos para eu realmente aprender a fazer, que é, tipo, realmente trabalhar contraste de forma bacana, de modo que eu conseguisse, né, fazer essa diferenciação entre os elementos, mesmo sem precisar usar o contorno. E se você tem essa mesma dificuldade, isso é questão básica de luz e sombra, isso não é nem a respeito de lápis de cor, né? Porque eu peguei um exemplo que foi feito em lápis de cor, mas essa questão de você conseguir trabalhar sem o contorno e ajustar o contraste de forma que você consiga diferenciar os elementos, isso é fundamento básico de luz e sombra, gente. Eu passo esse conteúdo pra vocês lá no curso, no comecinho do curso, no módulo 1 ainda, a terceira aula. Eu falo a respeito de contorno e eu dou essas explicações de que
que vocês precisam, né, gerar esse contraste, e a gente se aprofunda a respeito disso na nossa primeira aula do segundo módulo, que é sobre valores, que é realmente o problema. Acho que o principal problema desse desenho não tem nada a ver com lápis de cor. O principal problema desse desenho é valores. E daí esse aqui eu suponho que seja ou do finalzinho de 2010 ou do comecinho de 2011. E aqui, né, já é um trabalho mais nessa vibe que eu tô fazendo aqui, mas ainda com contorno. E aqui eu percebo que eu já tava conseguindo fazer uma cobertura melhor com lápis de cor. Se você olhar a personagem, ela é bem coberta, apesar de ela ter pouco contraste, mas eu ainda tava claramente capengando nas áreas grandes. Então se a gente olhar aqui o fundo, ainda tem muita marca de lápis. Então, assim, eu já tava melhorando, mas ainda faltava eu conseguir realmente trabalhar essa questão das grandes áreas com lápis de cor, que é uma coisa que eu consigo fazer, apesar de ter pouca paciência hoje em dia. Na época desses desenhos, eu era muito obcecada pela ideia de, trabalhar bem com lápis de cor, porque eu ainda tava meio que presa nessa coisa das comunidades da internet, todo mundo usa lápis de cor, então você também precisa dominar o lápis de cor, e eu era, tipo, louquíssima nesse negócio, daí eu participava na época do DeviantArt, gente, quando eu cheguei isso aqui era só mato, saca? Eu nem sei se as pessoas ainda usam DeviantArt. E eu participava dos grupos lá da galera que pintava com lápis de cor, e eu toda vez mandava meus desenhos, não, uma vez vai, essa vez vai, essa vez vai. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu consegui ter aceito um desenho meu numa comunidade dessas, e eu fiquei tipo, uau, finalmente eu tô ficando bom nisso, assim, não tava bom realmente, mas enfim, aprendizado, né? Esse aqui tá com data, ele é de 2011, e eu separei esse aqui porque aqui eu começo a ver mais ou menos a finalização mais próxima do que a finalização que eu faço hoje. É claro que eu nem trabalho muito com lápis de cor hoje em dia, mas a forma como foi feita aqui, por exemplo, a texturização do cabelo, eu já tenho ponto de luz trabalhando no cabelo, que é uma coisa que em todos os exemplos anteriores eu simplesmente não tinha, saca? Eu tava mais preocupada em trabalhar a questão da textura do que a luz e sombra e onde que são as áreas de luz e sombra do cabelo, coisa e tal, que também é um erro bastante comum e que eu vou abordar com vocês lá no curso também a respeito disso, que a gente vai ter, né, as etapas do desenho, que a gente tem que definir o esboço, definir o volume com luz e sombra, e essa questão de textura a gente tem que deixar pro final. E foi aqui realmente que eu comecei a aprender a trabalhar com isso de verdade. Essa coisinha feiozinha aqui também é de 2011, mas eu gostei de separar esse aqui pra mostrar que agora eu tinha aprendido a aplicar o lápis de cor sem marcas mesmo em espaços grandes, coisa e tal. Então aqui eu já tenho um fundo, ele tem ainda um pouco de marcas, mas eu acho que já tá bem tranquilo, acho que já tem um domínio bem legal da técnica aqui. E assim, o problema desse desenho não é... Nossa senhora, tá tudo arrebentado aqui, isso é uma fita crepe, que é isso? Que estranho. Porque esse negócio tá estragado e é um papel bom. Imagina se fosse um papel sulfite, isso aqui tava rasgado. Mas a questão é que o problema desse desenho não é mais aplicação de técnica. Eu cheguei num lugar que eu já tava dominando de um modo bem legal a técnica, e só que o problema dele é basicamente anatomia, proporção de rosto, etc e tal. É o desenho em si. E é o que eu falo pra vocês de vez em quando eu digo que vocês não podem ficar tentando enfeitar demais o seu desenho sem ter o conhecimento de fundamento, porque aqui eu me dediquei muito, por muitos anos, pra conseguir dominar uma técnica supérflua, que era uma técnica de aplicação de um material específico. E a questão é que quando você faz isso, você acaba com um resultado mais ou menos assim, saca? Ai, meu Deus do céu, parece super bacana porque você consegue aplicar as coisas direito, mas você não aprendeu efetivamente a desenhar. Então eu ainda não tinha domínio absolutamente nenhum de fundamentos quando eu fiz esse desenho, apesar de eu já estar dominando, né, a técnica em si do lápis de cor. Tanto que, um pouquinho depois desse, eu acho 2011, esse aqui provavelmente deve ser 2012, eu comecei até a diminuir um pouquinho essa carga tão pesada do lápis de cor. Se vocês compararem como é bem mais suave esse trabalho mais novo, né, que esse aqui eu tava realmente fechando muito, coisa e tal, porque começou a me incomodar realmente essa falta do fundamento. E assim, eu comecei a perceber que talvez a aplicação da técnica não fosse a parte mais importante, assim, que foi aquilo que eu investi tantos anos em aprender, sabe? Então eu realmente até diminuí um pouquinho, e daí eu começo a realmente vir trabalhando, né, fundamentos de luz e sombra realmente mais pesados e tal. Ainda tá bastante primária a luz e sombra aqui, ainda falta contraste, ainda falta valores, mas
já tá um resultado bem mais interessante. E, assim, tom down, assim, a questão do material em si, porque realmente não é o principal quando a gente quer aprender a desenhar. E esse aqui também eu acho que é de 2012, e daí, né, pra trazer aí quando eu comecei a experimentar um pouquinho de realismo. E aqui eu achei interessante trazer, porque aqui quando eu tava trabalhando no meu estilo, eu prestava mais atenção nessa coisa de luz e sombra, ponto de luz. Então, se eu comparar o cabelo, por exemplo, desses dois, apesar desse desenho ele parecer melhor assim, tipo, mais evoluído, por ser uma coisa realista, né? E esse aqui é uma coisa mais cartoonizada e tal. Eu percebo um domínio melhor de fundamentos quando eu tava, tipo, não dependendo de uma referência direto, saca? No sentido que quando eu fazia um trabalho como esse, eu tava muito preocupado em ficar igual, e daí eu via me preocupando ainda mais com aquilo que eu falei com vocês antes, de texturização, por exemplo. Meu Deus do céu, eu preciso fazer esse cabelo parecer convincente, daí eu ficava obcecado com a questão da textura do cabelo e daí eu deixava algumas coisas de lado. Então a gente tem que sempre manter em mente, né, esse processo de sempre estar definindo volume antes e textura depois, e eu acho que esse é um revés desse desenho, apesar dele não ser ruim. Aqui eu já tava com um contraste muito mais interessante, bem melhor do que esse aqui, inclusive. E daí, meu próximo desenho que eu selecionei aqui, eu acho que é de 2013, e que absurdo isso está em um sulfite, mas tudo bem. E eu gostei particularmente desse desenho porque eu acho que ele mostra bem como eu já tinha um domínio muito bom da técnica em si. Então aqui eu tenho grandes áreas preenchidas com lápis de cor, que é a coisa mais difícil que tem pra fazer com esse material. Se vocês querem saber como é que vocês preenchem grandes áreas com lápis de cor sem deixar aí essas marcas, eu postei um vídeo sobre isso não faz nem uma semana, dá uma procuradinha lá. E o bom desse desenho é que eu já tava começando a entender melhor os fundamentos, então se a gente voltar e comparar, né, com aquele que ainda tava todo troncho, sem fundamento absolutamente nenhum, já dá pra ver, assim, uma grande diferença, sabe? Tipo, é o mesmo domínio de material, um pouquinho mais aqui, né? Naturalmente a gente vai evoluindo, mas basicamente aí você começa a adicionar os fundamentos, como é que isso vai melhorando cada vez mais o seu trampo. 2014 eu já tava usando bem menos lápis de cor, apesar de eu ter tido uma época bem frutífera de lápis de cor depois disso. 2014 eu tava mais experimentando e eu gostei desse desenho em particular, trazer pra vocês, que eu achei que esse desenho ele combina muito melhor no sentido de eu estar começando a trabalhar uma atmosfera. Novamente, isso não é questão de aplicação de lápis de cor, mas tipo assim, se você comparar como esse cabelo e essa pele e essa armadura, eles simplesmente não parecem estar no mesmo ambiente. E esse efeito aqui eu consegui de um jeito bem simples. Na verdade, eu peguei tonalidades de marrom e eu sombreei o desenho inteirinho só em marrom. Tudinho, independente da cor que ia ser. Então o cabelo loiro eu fiz em marrom, o cabelo preto eu fiz em marrom, as peles eu fiz em marrom, todas essas florzinhas aqui de baixo eu fiz tudo em marrom, tudinho. E depois eu vim com a cor que eu queria, passando meio por cima, que é uma técnica que eu uso hoje em dia trabalhando com lápis de cor, quando eu trabalho com lápis de cor. E isso me dá, tipo, essa impressão, né, que tá tudo meio que no mesmo espaço, na mesma iluminação, no mesmo ambiente. Então é uma coisa que, na verdade, foi até uma sacada. Eu nunca realmente vi um tutorial a respeito disso na época, mas foi uma sacada. Tipo, se eu fizer tudo assim de uma cor só e depois vim só tonalizando com os tons que eu quero naquele pedaço, e daí eu consegui esses efeitos bem legais. Então fica essa dica aí pra vocês, se vocês querem passar uma impressão mais legal aí com lápis de cor. E daí eu trouxe esses aqui, né, que se vocês me acompanham há algum tempo, talvez vocês reconheçam alguns desses desenhos, que são desenhos da época que eu criei o canal, né, uns 3, 4 anos atrás, eu nem sei mais quanto tempo tem esse canal. E foi uma época que eu tava trabalhando lápis de cor junto com marcadores. Então, se você olhar o verso desses desenhos, eles estão marcados, né? Porque marcadores à base de álcool, eles sangram pra trás, assim mesmo. Então, foi uma técnica, né, que eu desenvolvi, que eu passava um marcador. Eu usava um marcador barato na época pra isso, Magic Color, eu acho. E daí eu passava chapado mesmo e eu vinha sombreando por cima com lápis de cor, e daí eu conseguia esses resultados assim. Tem vídeo aqui no canal, se vocês olharem os vídeos mais antigos, sobre lápis de cor, que vai mostrar passo a passo essa técnica que eu usava.
Mas basicamente foi a minha época, acho que mais frutífera com lápis de cor. Assim, não que eu produzia mais, que provavelmente se eu olhar lá em 2010, 2011, eu provavelmente produzia muito mais, porque eu tinha muito mais tempo livre também. Mas eu acho que é bem marcante essa época aqui. E também é meio que o final, assim, de quando eu paro de usar lápis de cor com uma maior frequência. Porque é nesse momento aqui que eu começo a comprar marcadores, né? Marcadores de boa qualidade, né? No caso, eu uso a Copic. E foi quando eu comecei a realmente abandonar o lápis de cor. Esses outros aqui que eu trouxe pra vocês, eu acho que eles são de 2019. E eles já nem são completamente lápis de cor, porque o que eu fiz? Eu pintei ele, sombreei inteirinho em marcador. Só que nessa época, como a Copic é cara, eu só tinha os marcadores em preto e branco. Então eu fiz todo sombreado com os marcadores em preto e branco, como vocês estão vendo no verso. E daí eu vim com lápis de cor só tonalizando, mais ou menos igual eu falei aqui, que eu vim com os tons de marrom e depois eu vim tonalizando por cima. Aqui foi a mesma coisa, eu trabalhei com esses tons de cinza, né? E daí eu vim tonalizando das cores específicas. Esses dois aqui também já foram feitos com aquele lápis da Faber-Castell Super Soft, que ele tem uma cobertura mais fácil, né? Então eles são mais fechados também, principalmente pela mudança do tipo do lápis de cor. Então, basicamente, foi um dos últimos, assim, muito tempo, acho que foi de 2019. E eu só vim mexer realmente alguma coisa com lápis de cor já pro final de 2020, que é tipo antes de ontem. Que daí a gente vem, né, pro meu sketchbook, que já é o sketchbook que eu uso hoje em dia. E daí eu tenho alguns desenhos que eu fiz com lápis de cor. Primeiro porque fazia muito tempo que eu não mexia com a técnica, eu queria experimentar, ver os resultados que eu conseguiria. Mas também porque eu senti necessidade de uma coisa mais precisa, porque a ponta do marcador, ele não consegue ser tão preciso assim. O lápis de cor a gente consegue, né, dar aquela pontadinha assim com uma ponta bem fininha. Mas aí eu queria fazer, né, tipo, essas coisinhas menores, tipo, o detalhe do rosto, coisa e tal. E eu gostei de experimentar o lápis de cor exatamente pra isso. E daí, basicamente, eu colocaria, né, essas pinturas aqui específicas como o meu trabalho atualmente com lápis de cor, que é uma coisa que eu trabalho bem pouco, mas que ainda acontece de vez em quando. Que foi esse aqui. Então, basicamente essas minhas últimas experimentações com lápis de cor. E eu acho que no fim das contas, gente, tudo que eu olhei aqui, comentei com vocês, eu acho que as principais coisas que eu gostaria de falar com vocês e ficar de mensagem desse vídeo antes de mais nada, aprendizado realmente ele toma tempo. Então eu mostrei pra vocês desenhos de 14 anos atrás e mostrei desenhos pra vocês que eu fiz aí no final do ano passado. Isso foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Então assim, você que tá aí desesperado porque, ai meu Deus do céu, eu comprei meus materiais e comecei a desenhar faz 6 meses, como é que eu ainda não cheguei lá? E assim, gente, é realmente tempo, paciência e dedicação. Não tem como vocês fugirem disso. E assim, eu mostrei pra vocês uma jornada bem longa, como eu falei. O desenho mais antigo aqui é de 14 anos atrás. Isso significa que eu preciso treinar por 14 anos pra chegar no nível tal que eu quero? E assim, não, gente. Uma coisa que eu sempre comento quando eu falo a respeito da minha trajetória como artista é que eu não tinha acesso a formas mais fáceis de aprender. Porque como eu falei, quando eu cheguei na internet, isso aqui era só mato e as minhas opções eram a internet ou então, tipo, livros e cursos daqueles de revista, coisa e tal. E daí, hoje em dia na internet a gente tem um monte de opção, saca? Além do YouTube, que você já tá assistindo agora, você tem um monte de comunidades muito maiores do que as comunidades que eu participava. E a gente também tem muito acesso a cursos. E é por isso que eu montei o meu curso, gente. É basicamente nessa intenção. Porque eu perdi muito tempo da minha vida para aprender dominar o lápis de cor, dominar os fundamentos, entender como criar atmosfera. E daí, né, eu junto isso aqui e eu te entrego num curso que você vai conseguir aí assistir num prazo de 1 ano que seja, se você demorar bastante. E é claro que vai precisar da sua parte, vai precisar que você sente, que você pratique, coisa e tal. Mas hoje em dia os conhecimentos eles estão muito mais fáceis para vocês. Então, uma das formas, né, que você pode adquirir esse conhecimento é a partir lá do meu curso, né, desenhoartistico.net. Então, dá uma olhadinha lá que aí talvez você não vá ter todo esse tempo que eu precisei, apesar de que provavelmente a sua dedicação, ela também vai precisar ser bastante.
Outra mensagem também que eu trouxe aqui com essa evolução é que não adianta você ficar se prendendo só realmente a coisas supérfluas e coisas menores, como por exemplo a aplicação de um material. Então eu mostrei aqui pra vocês, eu dominei o material em si muito cedo, isso aqui. Então, tipo assim, como eu mostrei lá, desenho de 2011. 2011 foi 10 anos atrás, gente. Eu já dominava, saca? As técnicas, o lápis de cor, coisa e tal. E tudo que eu mostrei pra vocês de evolução dos desenhos de 2011 até aqui foi só fundamento, gente. É fundamento de luz e sombra, fundamento de cor, fundamento ambientação, e foi essas coisas que realmente agregaram ao meu trabalho. Porque quando eu comecei a estudar desenho, coisa e tal, eu tava também muito preso nessa coisa do supérfluo. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço pra aplicar o lápis de cor pra não ficar a tal da marca do lápis? E tipo assim, você vai aplicar o negócio, vai ficar lá sem a marca do lápis, mas o desenho vai continuar ruim. Então, assim, gente, minha segunda dica é, provavelmente você entrou aqui porque você tá procurando técnicas de aplicação de lápis de cor, e eu quero que você saia com a mentalidade de que não adianta você simplesmente correr atrás disso. Então, corra atrás dos seus fundamentos, é isso que realmente vai te fazer evoluir no seu trabalho. Então a gente tá falando aqui de pintar, de colorir com lápis de cor, a gente vai envolver aqui fundamentos de luz e sombra, de cores, etc e tal, que é lá novamente o conteúdo que eu preparei pra vocês lá no nosso curso. Então eu queria realmente fazer um vídeo mostrando por experiência própria por que é tão importante essas coisas e essas escolhas que eu fiz na hora de desenvolver esse curso. Porque eu realmente queria trazer para vocês, uma melhor forma de vocês talvez otimizarem o seu aprendizado e vocês não ficarem, com essa coisa de pra lá, pra cá, não sei pra onde ir, tô pegando uma técnica aleatória aqui, uma ali, e daí não. A gente realmente vai focar no que é importante, no que realmente vai te fazer evoluir e no que realmente vai profissionalizar a sua arte de verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de dar, mais essa olhada aqui no meu grande baú das coisas velhas e empoeiradas, porque, nossa senhora, como eu tenho papel guardado nessa vida. E eu espero que um dia vocês estejam também aí no nível de ter essa monte de pilhas de papel aí, mostrando a evolução de vocês e mostrando aí como vocês saíram, assim como eu, assim como todo mundo, qualquer artista que você admira. A gente saiu de uns negócios esquisitíssimos que a gente fazia anos e anos atrás, saca? Para um trampo muito mais consistente. É claro que eu não acho que a minha jornada e que o meu aprendizado tenha acabado. Eu acho que ainda tem muito caminho para trilhar. Eu não gostaria de me colocar como a detentora de todos os conhecimentos do universo, porque eu acho que ninguém é. Mas eu tô aqui tentando passar pra vocês o que eu sei da melhor forma, pra tentar aí fazer o melhor aprendizado que eu conseguir pra vocês. E eu espero que esteja ajudando não só esse vídeo pra vocês criarem essas noções que eu queria passar aqui pra vocês hoje, mas eu espero que eu esteja ajudando de forma geral a vocês compreenderem melhor o seu trabalho, a sua evolução, se entender como artista e entender que cada um vai ter o seu caminho. Esse aqui foi o meu, especificamente com uma técnica. É claro que eu já fiz muitas outras coisas e a gente pode trazer outros vídeos a respeito de outros materiais. Mas é isso, gente. Continue na sua caminhada. Um dia você vai estar aqui no meu lugar com seus desenhos iniciantes que talvez você esteja fazendo hoje, para um trabalho que você conseguiu evoluir muito, talvez não em 14 anos, talvez em menos, se você correr aí atrás de uma formação mais estruturada aí, cursos, etc e tal, e apesar de eu estar sempre, trazendo para vocês a recomendação do meu curso, cursos em geral vão ajudar bastante vocês a fazerem isso mais rápido. E é isso, gente. Vou deixar vocês com um beijo. Continuem desenhando, continue colorindo aí com seus lápis de cor. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!